Dia, bom dia, bom dia, bom dia. Mais um dia que o Senhor fez para nós. E esse dia vai ser um dia incrível. Amém? Eu não sei por você, mas profetize sobre o seu dia. Tome posse desse dia maravilhoso que o Senhor fez para você. Esse é o dia que o Senhor fez e que nós vamos vivê-lo na plenitude e na graça do Senhor. O Senhor é contigo, o Senhor é contigo. E o Senhor nos deu mais o privilégio de acordar esse dia para viver a plenitude dele. Deus é bom, em todo o tempo Deus é bom, né? Eu agradeço a Deus por estar aqui, por respirar, por levantar da minha cama mais um dia e poder agradecer a Ele, porque Ele nos despertou. E eu sei que algo novo o Senhor tem para nós, nesse dia. Respira fundo. Esse é o dia que o Senhor fez para você. Esse dia vai ser incrível. Esse dia vai ser um dia de resultado, um dia de direção. Amém? Que Deus abençoe o seu dia, abençoe a sua vida, abençoe os teus caminhos. Que o Senhor venha estar com você em todo o tempo. Vamos orar? Feche os olhos. Respira fundo. Concentre seus pensamentos agora na sua respiração. Agradeça a Deus por respirar, pelo ar passar pelo seu nariz, entrar pelo seu nariz e até o seu pulmão. Solte pela boca. Deus é bom. Obrigada, Senhor. Nós te adoramos, nós te bendizemos, nós te rendemos graça, porque o Senhor é bom, o Senhor é muito bom. E mais um dia que o Senhor nos concede para viver o propósito e a graça do Senhor em nossas vidas. Eis-nos aqui, Senhor. O Senhor é fiel para conosco e nós queremos, ó Deus amado, estar na Tua presença em todo o tempo. Obrigada por nos despertar nesta manhã. Obrigada por nos dar a dádiva da saúde que nos mantém vivo. E obrigada, Senhor, por esse dia que será incrível, por esse dia que será maravilhoso, por a Tua presença e por tudo que o Senhor vai fazer em nosso meio. Obrigada, Senhor, eu te louvo, eu te exalto e desde já te agradeço por tudo quanto tem feito. Agradeço pela Tua graça, pelo Teu amor, tão grande amor, e pela Tua misericórdia que se renova mais esta manhã para com nossas vidas. Não somos dignos, ó Deus, de tão grande amor. Esse amor que levou o Senhor ali na cruz do Calvário a dar sua vida por nós, para o cumprimento da Tua palavra. E o Senhor disse que voltaria para nos buscar. Que venha o Teu reino, Senhor. Que venha o Teu reino sobre nossas vidas. Reine em nossos corações, reine em nossa vida, reine em nossa casa, reine em nossa família. Que a Tua vontade venha prevalecer, Senhor, em nome de Jesus. Porque sabemos que ela é boa, perfeita e agradável. Obrigada, Deus, obrigada. Nós te adoramos, te bendizemos, em nome de Jesus. Amém? Deus é bom. Em todo tempo, Deus é bom. Aleluia. Vamos à nossa leitura bíblica. Nosso propósito de leitura. Deus é maravilhoso. Deus é bom. Amém? Nós vamos estar lendo hoje Jeremias, do capítulo 41 ao 44. Amém? Jeremias 41 ao 44. O assassinato de Gedalias. Sucedeu, porém, no mês 7º, que veio Ismael,
filho de Netanias, filho de Elisama, de sangue real, e os capitães do rei, a saber, 10 homens com ele, a Gedalias, filho de Aicão, a Mispa, e ali eles comeram pão juntos em Mispa. E levantou-se Ismael, filho de Netanias, com os 10 homens que estavam com ele, e feriram a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, a espada, matando assim aquele que o rei da Babilônia havia posto sobre a terra. Também feriu Ismael todos os judeus que estavam com Gedalias em Mispa, como também aos caldeus, homens de guerra que se achavam ali. Sucedeu, pois, no dia seguinte, depois que ele matara Gedalias, sem ninguém o saber, que vieram homens de Siquém, de Siló e de Samaria, 80 homens, com a barba raspada e as vestes rasgadas e o corpo retalhado, e traziam nas suas mãos ofertas de manjares e incensos para levarem à casa do Senhor. E saindo-lhes ao encontro Ismael, filho de Netanias, desde Mispa, ia chorando. E sucedeu que, encontrando-os, lhe disse: Vinde a Gedalias, filho de Aicão. Sucedeu, porém, que, indo eles até o meio da cidade, matou-os Ismael, filho de Netanias, e os lançou num poço, ele e os homens que estavam com ele. Mas houve entre eles 10 homens que disseram a Ismael: Não nos mate a nós, porque temos no campo tesouros escondidos, trigos e cevadas e azeite e mel. E ele por isso os deixou e não os matou, como a seus irmãos. E o poço que Ismael lançou todos os cadáveres dos homens que feriu por causa de Gedalias era o mesmo que fez o rei de Asa, por causa de Baasa, rei de Israel. Foi este mesmo que Ismael, filho de Netanias, encheu de mortos. E Ismael levou cativo a todo o resto do povo que estava em Mispa, as filhas do rei e todo o povo que ficara em Mispa, que Nebuzaradã, capitão da guarda, havia confiado a Gedalias, filho de Aicão. Levou os cativos de Ismael, filho de Netanias, e foi-se para passar aos filhos de Amon. Ouvindo, pois, Joanã, filho de Careá, e todos os príncipes dos exércitos que estavam com ele, todo o mal que havia feito Ismael, filho de Netanias, tomaram todos os seus homens e foram pelejar contra Ismael, filho de Netanias, e acharam-no ao pé de muitas águas que há em Gibeão. E aconteceu que, vendo todo o povo que estava com Ismael e Joanã, filho de Careá, e a todos os príncipes dos exércitos que viam com ele, se alegrou. E todo o povo que Ismael levara cativo de Mispa virou as costas e voltou, e foi para Joanã, filho de Careá. Mas Ismael, filho de Netanias, escapou com 8 homens diante de Joanã, e foi para os filhos de Amon. Então tomou Joanã, filho de Careá, e todos os príncipes do exército que estavam com ele, e a todos o resto do povo que havia recobrado de Ismael, filho de Netanias, desde Mispa, depois que tinha sido ferido Gedalias, filho de Aicão, e aos homens valentes de guerra, e às mulheres, e aos meninos, e aos eunucos que haviam recobrado de Gibeão. E partiram, indo habitar em Jeruti-Quimã, que está perto de Belém, para dali entrarem no Egito. Por causa dos caldeus, porque os temiam por ter Ismael, filho de Netanias, ferido a Gedalias, filho de Aicão, a quem o rei da Babilônia tinha posto sobre a terra. Capítulo 42. Jeremias exorta o povo a não ir à terra do Egito.
Então chegaram todos os príncipes dos exércitos, Joanã, filho de Careá, e Zezanias, filho de Osaías, e todo o povo, desde o menor até o maior. E disseram a Jeremias, o profeta: caia agora a nossa súplica diante de ti, e roga por nós ao Senhor teu Deus, por todo este resto, porque de muitos restamos uns poucos, como veem os teus olhos. Bom dia, Lília. Bom dia, amada. Seja bem-vinda. Estamos aqui na nossa leitura bíblica, lendo agora Jeremias 42. Bom dia, um dia extraordinário para você. E capítulo 42, versículo 3. Para que o Senhor teu Deus nos ensine o caminho por onde havemos de andar e aquilo que havemos de fazer. E disse-lhe Jeremias, o profeta: eu vos ouvi. Eis que orarei ao Senhor vosso Deus conforme as vossas palavras. E seja o que for que o Senhor vos responder, eu vos declarei, não vos ocultarei nada. Então eles disseram a Jeremias: seja o Senhor entre nós testemunha da verdade e fidelidade, se não fizermos conforme toda a palavra com que te enviar a nós o Senhor teu Deus. Seja ela boa ou seja má, a voz do Senhor nosso Deus, a quem te enviamos, obedeceremos para que nos suceda bem, obedecendo a voz do Senhor nosso Deus. E sucedeu que ao fim de 10 dias veio a palavra do Senhor a Jeremias. Então chamou a Joanã, filho de Careá, e a todos os príncipes do exército que haviam com ele, e a todo o povo, desde o menor até o maior. E disse-lhes: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a quem me enviastes para lançar a vossa súplica diante dele. Se de boa mente ficardes nessa terra, então vos edificarei e vos derribarei e vos plantarei e não vos arrancarei, porque estou arrependido do mal que vos tenho feito. Não temais o rei da Babilônia, a quem vos temeis, não temais, diz o Senhor, porque eu sou convosco, para vos salvar e para vos fazer livrar das suas mãos. E vos farei misericórdia, para que ele tenha misericórdia de vós e vos falta voltar à vossa terra. Mas se vós disserdes, não ficaremos nessa terra, não obedecendo à voz do Senhor vosso Deus, dizendo, não, antes iremos à terra do Egito, onde não veremos guerra, nem ouviremos som de trombeta, nem teremos fome de pão, e ali ficaremos. Nesse caso, ouve a palavra do Senhor, ó resto de Judá. Assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: se vós absolutamente puserdes o vosso rosto para entrardes no Egito e entrardes para lá peregrinar, acontecerá então que a espada que vós temeis ali vos alcançará na terra do Egito. E a fome que vós recais estará convosco no Egito, e ali morrereis. Assim será com todos os homens que puserem o seu rosto para entrarem no Egito, a fim de lá peregrinarem. Morrerão a espada, a fome e da peste, e deles não haverá nem que reste e escape do mal que eu farei vir sobre eles. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: como se derramaram a minha ira e a minha indignação sobre os habitantes de Jerusalém, assim se derramará a minha indignação sobre vós, quando entrardes no Egito, e sereis uma maldição e um espanto, e uma execração, e um opróbrio, e não vereis mais este lugar. Falou o Senhor acerca de vós, ó resto de Judá: não entreis no Egito. Sabeis de certo que testifiquei contra vós hoje, porquanto enganastes a vossa alma, pois me enviastes ao Senhor vosso Deus, dizendo: ora por nós ao Senhor nosso Deus, e conforme tudo o que disser o Senhor Deus nosso, declara-nos-lo assim, e o faremos.
e vos tenho declarado hoje, mas não deste ouvidos à voz do Senhor, vosso Deus, em coisa alguma pela qual ele me enviou a vós. Agora, pois, sabei por certo que a espada e a fome da peste morrereis no mesmo lugar onde desejaste entrar, para lá peregrinardes. Capítulo 43. Jeremias é levado ao Egito pelo povo. E sucedeu que, acabando Jeremias de anunciar a todo o povo todas as palavras do Senhor, Deus deles, com as quais o Senhor, Deus deles, o havia enviado, e que foram todas aquelas palavras, então falou Azarias, filho de Osaías, e Joanã, filho de Careá, e todos os homens soberbos, dizendo a Jeremias: Tu dizes mentiras, o Senhor nosso Deus não te enviou a dizer: Não entreis no Egito para lá peregrinardes. Baruque, filho de Nerias, é que te incita contra nós, para nos entregar nas mãos dos caldeus, para eles os matarem ou para nos transportarem para a Babilônia. Não obedeceu, pois, Joanã, filho de Careá, nem nenhum de todos os príncipes dos exércitos, nem o povo todo a voz do Senhor para ficarem na terra de Judá. Antes tomou Joanã, filho de Careá, e todos os príncipes dos exércitos, a todo o resto de Judá, que havia voltado dentre todas as nações para onde havia sido lançados, com o fim de peregrinarem na terra de Judá. Aos homens e às mulheres e aos meninos, e às filhas do rei, e a toda a alma que deixara Nebuzaradã, capitão da guarda, com Gedalias, filho de Aicão, filho de Safão, como também a Jeremias, o profeta, e a Baruque, filho de Nerias. E entraram na terra do Egito, porque não obedeceram à voz do Senhor, e vieram até Táfilis. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias em Táfilis, dizendo: Toma na tua mão pedras grandes e esconde-as entre o barro no forno que está a espada da casa de Faraó em Táfilis, perante os olhos dos homens judeus. E disse-lhes: Assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: Eis que eu enviarei e tomarei a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e porei o seu trono sobre essas pedras que escondi, e ele estenderá a sua tenda real sobre elas, e virá e ferirá a terra do Egito, quem para a morte, e quem para o cativeiro, e quem para a espada, E lançarei fogo às casas dos deuses do Egito, e ele queimar-los-á e levar-los-á cativos, e ornar-se-á da terra do Egito, como vestes o pastor sua veste, e sairá dali em paz. E quebrarás as estátuas de Bet-Semes, que está na terra do Egito, e as casas dos deuses do Egito queimará. Capítulo 44. Ameaças contra os judeus que fugiram do Egito. Palavra do Senhor que veio a Jeremias acerca de todos os judeus habitantes da terra do Egito, que habitavam em Migdol e em Táfilis e em Nofe e a terra de Patros, dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: Vós vistes todo o mal que fiz cair sobre Jerusalém e sobre todas as cidades de Judá. E eis que elas são hoje um deserto e ninguém habita nelas, por causa da sua maldade que fizeram para me irar, indo queimar incenso e servir a deuses estranhos que eles nunca conheceram, eles, vós e vossos pais. E eu vos enviei todos os meus servos, os profetas, madrugando e enviando a dizer: Ora, não façais essa coisa abominável que aborreço. Mas eles não deram ouvidos, nem inclinaram os ouvidos para se converterem da sua maldade, para não queimarem incenso a deuses estranhos. Derramaram-se, pois, a minha indignação e a minha ira,
e acenderam-se nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, e elas tornaram-se em deserto e em assolação, como hoje se vê. Agora, pois, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel, por que fazeis vós tão grande mal contra a vossa alma, para desraigardes ao homem e à mulher, à criança e ao que mama do meio de Judá, a fim de não deixardes ali resto algum? Irando-me com as obras das vossas mãos, queimando incenso a deuses estranhos na terra do Egito, onde vós entrastes para lá peregrinardes, para que vós mesmos vos desrasgueis, e para que sirvas de maldição, de opróbrio entre todas as nações da terra? Esquecestes já as maldades de vossos pais, e as maldades dos reis de Judá, e as maldades das suas mulheres, e as vossas maldades, e as maldades dos vossos mulheres que cometeram na terra de Judá e as ruas de Jerusalém? Não se humilharam até o dia de hoje, nem temeram, nem andaram na minha lei, nem nos meus estatutos que pus diante de vós e diante de vossos pais. Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: eis que eu ponho o rosto contra vós, para mal e para desraigar a todo Judá. E tomarei o resto de Judá, que pôs o rosto para entrar na terra do Egito, a fim de lá peregrinar, e ele será todo consumido na terra do Egito. Cairá a espada, de fome morrerá. Consumar-se-ão desde o menor até o maior. A espada e a fome morrerão, serão uma execração e um espanto, uma maldição e um opróbrio. Porque visitarei os que habitam na terra do Egito, como visitei Jerusalém, com a espada, com a fome e com a peste. De maneira que não haverá quem escape, e fique da parte remanescente do Judá que entrou na terra do Egito, a fim de lá peregrinar, para tornar a terra de Judá, a qual era grande desejo da sua alma voltar e habitar lá. Mas não tomarão senão os que escaparem. Então responderam a Jeremias todos os homens que sabiam que suas mulheres queimavam incenso a deuses estranhos, e todas as mulheres que estavam em pé em grande multidão, como também todo o povo que habitava na terra do Egito em Patros, dizendo: quanto à palavra que nos anunciaste em nome do Senhor, não te obedeceremos a ti. Bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui na nossa leitura bíblica, lendo 4 capítulos por dia. E hoje estamos finalizando aqui o capítulo 44 de Jeremias. Versículo 16. Quanto à palavra que nos anunciaste em nome do Senhor, não te obedecemos a ti. Antes, certamente, cumpriremos toda a palavra que saiu da sua boca, da nossa boca. Queimaremos o incenso à deusa chamada Rainha dos Céus, e oferecendo-lhe libações, como nós e nossos pais, nossos reis e nossos príncipes, temos feito nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. E tivemos então fartura de pão, e andávamos alegres, e não vimos mal algum. Mas desde que cessamos de queimar incenso à Rainha dos Céus e de lhe oferecer libações, tivemos falta de tudo e fomos consumidos pela espada e pela fome. Quando nós queimávamos incenso à Rainha dos Céus e lhe oferecíamos libações, fizemos-lhes bolos para adorar e oferecemos libações em nossos maridos? Então disse Jeremias a todo o povo, aos homens e às mulheres e a todo o povo que lhe havia dado essa resposta, dizendo: porventura não se lembrou o Senhor e não lhe subiu ao coração o incenso que queimastes na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém, vós e vossos pais, vossos reis e vossos príncipes, como também o povo da terra?
de maneira que o Senhor não podia por mais tempo sofrer a maldade das vossas ações, as abominações que cometestes, pelo que se tornou a vossa terra em deserto e em espanto, e em maldição, sem habitantes como hoje se vê. Visto que queimastes incenso e pecastes contra o Senhor, e não obedecestes à voz do Senhor, e na sua lei e nos seus testemunhos não andastes, vós sucedeu que este mal como se vê nesse dia. Disse mais Jeremias a todo o povo e a todas as mulheres: ouve a palavra do Senhor, vós todos, todo Judá que estáis na terra do Egito. Assim fala o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, dizendo: vós e vossas mulheres não somente falastes para a vossa boca, senão também o fizeste por vossas mãos, dizendo: certamente cumpriremos os nossos votos que fizemos, de queimar incenso à rainha dos céus e lhe oferecer libações. Perfeitamente confirmastes os vossos votos e perfeitamente cumpriste os vossos votos. Portanto, ouve a palavra do Senhor, todo Judá que habitais na terra do Egito. Eis que eu juro pelo meu grande nome, diz o Senhor, que nunca mais será pronunciado o meu nome pela boca de homem de Judá em toda a terra do Egito, dizendo: vive o Senhor Jeová. Eis que velarei sobre eles para o mal e não para bem. E lhes serão consumidos todos os homens de Judá que estão na terra do Egito, a espada e a fome, até que se acabarem de todo. E os que escaparem da espada tornarão da terra do Egito a terra de Judá, poucos em número, e saberá todo o resto de Judá que entrou na terra do Egito para peregrinar ali, e subsistirá a minha palavra ou a sua. E isso vos servirá de sinal, diz o Senhor, que eu vos castigarei neste lugar, para que saibais que certamente subsistirão as minhas palavras contra vós para o mal. Assim diz o Senhor: eis que eu entregarei o faraó Ofra, rei do Egito, nas mãos de seus inimigos e nas mãos dos que procuram a sua morte, como entreguei Zedequias, rei de Judá, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, seu inimigo, e que procurava a sua morte. Bom dia, então terminamos de ler aqui capítulo 44 de Jeremias. O Senhor é poderoso, né? O Senhor é fiel, o Senhor é grande em misericórdia. Hoje acho que eu dormi com a janela aberta, o nariz aqui tá bem congestionado, mas vamos ali movimentar o corpo para esse nariz limpar e sair essa nhaca aqui, porque eu não aceito, né, nenhum mal sobre minha vida. Eu não aceito esse mal, porque o Senhor é Deus sobre minha vida e Ele levou sobre si as nossas enfermidades, amém? E o nosso corpo, ele reage, né? E Ele mesmo se cura. Eu tenho uma frase que eu digo: a dádiva da saúde é o que me mantém vivo, né? E Deus é Deus. Vou ali colocar um melzinho com um própolis e pedalar ainda em meio que seja meia hora para sair essa nhaca. Amém? Vamos agradecer a Deus por isso? Deus é bom. Feche os seus olhos. Obrigada, Senhor. Obrigada pela Tua palavra. Obrigada, Deus amado, por ver que o Senhor é Deus e o Senhor é Deus de justiça, Deus de amor e Deus que conduz o seu povo. Você usou ali o profeta Jeremias para falar àquele povo, aqueles reis, e exortá-los, ó Pai amado, para andar dos seus caminhos, não oferecer holocausto a outros deuses. E nós estamos aqui, ó Deus amado, diante do Senhor, oferecendo a nossa vida ao Senhor e pedindo que venha sim, ó Deus, sonda os nossos corações. Tire de nós tudo que nos impede de ver o Teu mover, de ver os Teus feitos nas nossas vidas. Que o Senhor venha nos guiar,
nos conduzir em tudo para a honra e glória do Senhor. E esse dia é o que o Senhor fez para nós, e nós nos alegramos e regozijamos nele e tomamos posse em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe o seu dia, abençoe a sua vida, a sua família, e creia, Ele é contigo. Em nome de Jesus. Amém?